Boa tarde a todos, senhoras e senhores. Informamos que este evento está sendo gravado e transmitido pelo YouTube. Boa tarde a todos, senhoras e senhores, autoridades presentes. Sejam bem-vindos a esta cerimônia virtual de abertura do lançamento do portal de serviços da Universidade de São Paulo. Presentes nesse dispositivo, professor Dr. Varran Agopian, magnífico reitor da Universidade de São Paulo, professor Dr. Antônio Carlos Hernandes, vice-reitor, que está no Google Meet, professor Dr. Edmund Chada Baracá, pró-reitor de graduação, professor Dr. Carlos Gilberto Carlotti Júnior, pró-reitor de pós-graduação, isso também está online, professor Dr. Silvio Roberto Ascioli Canuto, pró-reitor de pesquisa, também online, professora doutora Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado, pró-reitora de Cultura e Extensão Universitária, professor Dr. João Eduardo Ferreira, superintendente de Tecnologia da Informação. Nesse dia não vamos agradecer a presença de todos, porque temos muitas autoridades, mas gostaríamos de destacar e agradecer a presença das seguintes autoridades: o professor Dr. Marco Antônio Zago, presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e reitor de 2014 a 2018, especialmente ao professor Dr. Demi Gensko, da NIC-BR, professor Dr. Caetano Treina Júnior, professor titular do ICMC, professor Dr. Luiz Natal Rossi, professor da Escola Politécnica, e professor Ian Slatz, professor titular no Instituto de Física de São Carlos. Gostaríamos também, nesse momento, de agradecer a participação de todos os dirigentes das unidades, dos institutos especializados, dos museus, das prefeituras, dos órgãos centrais e os diretores de TI das gestões anteriores da Universidade de São Paulo. Teremos, neste momento, a apresentação do vídeo do portal. Em breve estará disponível o novo portal de serviços computacionais da USP. Com ele, os sistemas corporativos ficarão ainda mais integrados e fáceis de usar. Atualmente, quando precisamos realizar alguma tarefa com os sistemas da USP, ora temos que entrar no Juno, ora no Athena, no Mercúrio e assim por diante. Às vezes nem sabemos bem qual sistema acessar para realizar determinada tarefa. Alguns usuários comentam: sabemos o que queremos fazer, mas não sabemos onde, ou seja, não sabemos onde clicar. O novo portal de serviços vem para reduzir dúvidas como essa e para tornar o uso dos sistemas mais simplificado. Não importa qual tarefa você precisa realizar, todas estarão disponíveis no mesmo lugar e de forma fácil de encontrar. Além disso, logo após entrar no sistema, você visualizará a lista de atividades que demandam a sua atenção. Basta clicar e resolvê-las uma a uma. Vou rapidamente te mostrar como será navegar no novo portal. Essa é a tela inicial do novo portal de serviços computacionais da USP. Do lado esquerdo, o menu que reúne todas as funcionalidades por área de interesse. Do lado direito, a área para realizar seu login. Para acessar o sistema, você continua utilizando a sua senha atual, ou seja, a senha única dos sistemas corporativos. Ao entrar no sistema, você visualizará uma lista com as tarefas que demandam a sua atenção. Você pode acessá-las diretamente ou adiá-las. Caso nenhuma ação seja tomada, elas continuarão na lista. Aqui em cima você tem uma função de busca para encontrar um serviço de seu interesse. Digite uma palavra ou parte dela. Como exemplo, vamos digitar diária. Aqui nós vemos uma lista com os serviços relacionados à palavra diária. Por exemplo, nova diária. Veja que você foi redirecionado para o mesmo serviço utilizado atualmente. Os sistemas corporativos continuam sem mudanças. O que mudou foi a forma de se chegar a esses serviços. Como outro exemplo,
vamos procurar pela palavra afastamento e clicar em Minha frequência, licenças e afastamento. Assim como no exemplo anterior, você irá para a função escolhida. No menu à esquerda, você encontra todas as funcionalidades do portal, agora organizadas por assunto. Veja o exemplo. Vamos cadastrar uma bolsa de monitoria, clicando em Graduação, Programas de Bolsa, Bolsa de Monitoria e incluir uma nova bolsa. Para finalizar, aqui no canto superior direito, as funcionalidades de alterar senha, e-mail, gerenciar sessões e sair. No dia 27 de outubro, o novo portal de serviços da USP será lançado oficialmente e ficará disponível para uso por toda a comunidade. Mas vamos manter por um tempo também a entrada nos sistemas corporativos exatamente da forma como você usa hoje. Este será um período de transição para você ir se acostumando a usar o novo portal. Mas atenção, no dia 1º de dezembro, todo o acesso aos sistemas passa a ser feito exclusivamente pelo novo portal de serviços. Então, é importante que você comece a usar esse novo portal assim que for lançado. Cada campus contará com uma equipe de atendimento para esclarecimentos de dúvida. Ouviremos agora as palavras de boas-vindas e apresentação do portal pelo professor Dr. João Eduardo Ferreira, Superintendente de Tecnologia da Informação. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, eu cumprimento o magnífico reitor, professor Varran, cumprimento o senhor vice-reitor, professor Hernandes, os pró-reitores, professor Canuto, professor Carlotti, professor Baracá, professora Maria Aparecida, todos os dirigentes, os superintendentes e também todos os gestores e os dirigentes de TI da Universidade de São Paulo. É com enorme satisfação que nesses 55 anos de TI da Universidade de São Paulo, a Superintendência de Tecnologia da Informação apresenta o Portal de Serviços Computacionais. Esse Portal de Serviços Computacionais, ele foi desenvolvido com o objetivo de atender as demandas de maior facilidade de navegação e, ao mesmo tempo, integrar os serviços e as funcionalidades corporativas que hoje chegam a quase 10 mil telas, né, e quase 7 mil funcionalidades, né, para 120 mil usuários e para 2 milhões de processos instanciados por ano. Então, esse portal tem um grande desafio de integrar todas essas funcionalidades. Eu vou pedir para o Leandro nos ajudar e mostrar alguns detalhes do portal, ele funcionando. Então, e normalmente quando a gente faz a apresentação de um portal funcionando, normalmente a gente corre o risco de não funcionar, mas eu tenho certeza que vai funcionar. Então, vocês já viram o portal na apresentação, no vídeo, algum eco perturbou, mas não tem problema nenhum. Como nós estamos sendo vistos não só nessa sala, mas também pelo YouTube, transmitindo via YouTube, né, eu cumprimento todas as pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube. Esse portal ele tem objetivo de ser um guarda-chuva da busca das funcionalidades. Então, à esquerda, vocês vão ver que tem o menu. E a importância desse menu é que ele reproduz o nosso sistema USP Digital anterior. Né? Vocês estão acostumados com o USP Digital, com os planetas, né? Desculpe, com os deuses, todas as funcionalidades. Então, nós invertemos esse menu que está na horizontal para ficar na vertical. Então, isso para que o nosso usuário não se perca nessa navegação. Então, essa é a primeira coisa. O portal reproduz a forma com que a USP Digital vocês acessavam as funcionalidades. A outra novidade é a busca por palavra-chave. Você, no campo aqui, palavra-chave, você pode colocar, por exemplo, a palavra disciplina e clicar nessa funcionalidade, ele vai diretamente para a funcionalidade. Tá certo? Então, essa é uma novidade da busca por palavra-chave em todas as funcionalidades
do nosso portal. Bom, sem mais delongas, esse é o ambiente público, eu vou agora entrar no ambiente privado, né? Esse ambiente privado depende de cada número USP, de cada usuário, seja ele professor, seja ele aluno, seja ele servidor, o usuário entrará nesse ambiente que é do portal. E de cara vocês vão ver que nesse ambiente vocês continuam tendo o menu à esquerda, tendo a busca por palavra-chave e uma novidade, não é? A novidade é minhas tarefas. Essas minhas tarefas, na verdade, é uma lista de atividades que deverão ser executadas assim que possível. Então, veja que essas funcionalidades, então aqui eu tenho a lista de opções, essa lista de opções de atividades, ela está direcionada, ordenada para facilitar a vida do usuário, né? E, mais concretamente, agora nós vamos fazer uma busca. Então, eu suponho que eu sou um aluno de graduação e eu quero pegar a emissão de um documento. É só começar a digitar emissão, já aparece a funcionalidade. Na hora que eu escolho o número de um aluno, né, eu gero, então, essa declaração da mesma forma que eu gerava no ambiente anterior. Então, aqui eu tenho a geração da declaração do aluno de graduação. E veja, mas como é que eu fazia no ambiente anterior? Vamos ver como é que a gente fazia antes no ambiente anterior. Eu precisava entrar no Jupyter, primeiro eu entro no ambiente corporativo. Vejam que aqui eu tenho que ir até o sistema Jupyter, ir até o menu, navegar por todos os caminhos até chegar na mesma interface. E veja que o portal já acessou essa interface, essa funcionalidade, de forma muito mais rápida e mais direta. E uma coisa importante, nós vamos manter as duas interfaces, a interface do mundo corporativo já conhecido e o portal. Por quê? Porque nós queremos que os nossos usuários se adaptem a esse novo portal de forma propedêutica, sem ter trauma nenhum. Então, nós vamos manter essas duas interfaces até o momento em que todo o ambiente seja dominado. Agora, vamos ver um aluno de pós-graduação. Um aluno de pós-graduação que quer emitir um testado, uma declaração de matrícula. Então, ele digita a declaração de matrícula, já aparece a funcionalidade, gera-se o arquivo, né? E aqui está a documentação que ele pediu. Ah, tá bom, mas como é que é feito isso no ambiente anterior? Vamos lá no ambiente anterior, no USP Digital. Eu tenho que entrar no sistema Janus, buscar no menu, escolher a funcionalidade, digitar o número, e aí sim, então eu gero da mesma forma que o portal. Observem que o portal está fazendo o quê? Ele está facilitando o acesso à funcionalidade. Observe que no portal não aparece um monte de telas, né, que nem o sistema anterior. No sistema anterior você tinha um monte de telas aparecendo. Aqui você localiza mais rapidamente a funcionalidade e de modo que você consegue navegar de forma mais fácil. Vamos fazer um outro exemplo, agora que é muito comum, agora não mais para os alunos, mas para os servidores e para o docente. Afastamento. Eu posso ir buscar pelo menu, mas posso buscar pela palavra-chave, pego um afastamento, eu acesso esse afastamento, essa funcionalidade, e já a funcionalidade aparece no portal. Eu não vou fazer aqui de verdade, porque nós estamos em produção. Então, se a gente fizer um afastamento, nós vamos dar um afastamento para o Leandro, e não é o que a gente quer neste momento. Então, veja, mas como é que eu faço isso no sistema anterior? Vamos lá no sistema anterior. Eu tenho que navegar pelo Marte, ir no Marte, fazer toda a navegação de menu até chegar na funcionalidade afastamento. E veja que na hora que eu chego no afastamento, a funcionalidade agora é idêntica à que está no portal. Então, veja, com esses três aspectos, agora voltando ao início do portal, veja que o portal, ele agrega três formas navegacionais. A forma navegacional por menu, por palavra-chave e também aqui nas linhas tarefas. Eu vou pedir para clicar aqui no afastamento, vocês vão ver que nesse afastamento não é preciso ficar nem por palavra-chave, eu vou direto na funcionalidade na qual eu preciso fazer algo. Não é? Então, essa forma de fazer algo é a forma que a gente chama de o sistema está sendo proativo em relação ao usuário, ele está ajudando o usuário a executar as tarefas pendentes. É um módulo inteligente, e para fazer esse módulo inteligente, a gente precisou colocar um outro paradigma no ambiente computacional, que eu vou falar em detalhes mais à frente.
Aqui, para que os eventos apareçam, é preciso que o sistema todo corporativo da USP tivesse uma grande modificação de anotar eventos e controle dos eventos, dos fluxos, das atividades, tanto de alunos, quanto docentes, como de servidores. Então, nesse portal, vocês têm esses 3 ambientes de navegação. Vocês podem também ver que nós temos aqui, na parte pública, nós deixamos aqui para vocês, aqui vocês vão ter acesso ao vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, aqui é a forma com que vocês vão acessar a STI. É importante frisar. Obviamente, um sistema do tamanho desses da USP, com 120 mil usuários, com 10 mil interfaces, com 6 mil funcionalidades, com 2 milhões de processos instanciados, obviamente, nós teremos algum problema de bug em uma situação ou outra. Por isso que nós estamos deixando as 2 interfaces. Não é apenas para o usuário se adaptar, mas também para recebermos eventuais bugs e corrigirmos o mais rapidamente possível. Mais um pouquinho abaixo do portal, vocês vão enxergar que existe, conheça o portal de serviços computacionais, onde aqui vocês têm um mapeamento dos serviços anteriormente conhecidos como os dos deuses, né, e mapeados em 2 grandes áreas, a área acadêmica e a área administrativa. Aqui também mais um documento para vocês poderem saber onde estão os serviços. E, voltando ao início, e para finalizar, nessa implementação, nesse novo arcabouço dos sistemas corporativos da Universidade de São Paulo, nós unimos 3 grandes paradigmas: uma interface navegacional mais fácil, todos os serviços que estão disponíveis, todas as funcionalidades estão implementadas em serviços computacionais, que é um grande avanço, e o terceiro aspecto de sistemas é o aspecto de eventos, né? Então, todo o sistema USP é capaz de ser gerenciado, ser conduzido, ser transacionado por eventos. São 3 nomes bonitos da área de computação, mas tudo isso significa que hoje nós temos um portal capaz de atender a demanda de facilidade em termos de navegação e também adaptação e integração a todos os serviços computacionais da USP. Por fim, vocês vão ver que nesse site também tem o contraste, né, que vocês podem ver que é a ideia de acessibilidade. Então, tem o contraste, no qual vocês podem também aumentar e diminuir o tamanho da tela, isso é uma questão de interface. Mas, em resumo, caros empresários e empresadas, usuários dos sistemas corporativos, nós apresentamos hoje, e ele já está disponível, portal de serviços.usp.br, está disponível para todas as pessoas acessarem, e é um grande prazer estar aqui hoje, fazendo esse lançamento, e agradecendo a todos os usuários. Eu costumo dizer que o sucesso da TI não depende da TI, no máximo é 50% da TI. Na verdade, o sucesso da TI é a comunidade de usuários e mais a comunidade que especifica as regras e as funcionalidades. Essa junção de especificidades e mais capacidade técnica é o segredo do sucesso desses 55 anos da TI da USP. Então, esse portal é um portal, eu diria que poucas instituições públicas, poucas universidades no Brasil e no mundo têm um portal que seja capaz de integrar, repito, 10 mil interfaces, 6 mil serviços, 120 mil usuários, com 2 milhões de instâncias de processo, né? Só para ficar claro, instância de processo é uma matrícula, é uma instância, um afastamento é uma instância. Quer dizer, hoje nós temos a grande satisfação, nos 55 anos, entregar essa ferramenta computacional de grande valia para o setor administrativo e acadêmico da Universidade de São Paulo. Muito obrigado. Então, boa tarde, professor Varran Gopian. Em nome de quem eu cumprimento os demais membros da mesa, de forma especial o professor João Eduardo Ferreira, nosso superintendente da tecnologia de informação. E hoje eu acho que é um dia especial para todos nós, porque essa integração dos deuses, dos planetas, talvez é algo que nós, em momentos diferentes, enquanto docentes, enquanto gestores, em alguns momentos como dirigentes de unidades e hoje como gestores de órgãos centrais, demandamos do professor João Eduardo Ferreira e da sua equipe da STI, e eu tenho certeza que
pelo que eu senti dentro da nossa própria Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, e desde que quando nós assumimos a Pró-Reitoria em março de 2018, uma das principais demandas que nos trouxeram os dirigentes, os nossos usuários, presidentes de comissões, foram os ajustes do sistema Polo. E graças a um trabalho bastante significativo, e eu quero agradecer a parceria constante com a STI, na pessoa da Renata Marchetti, que tem nos ajudado muito, que começou a trabalhar inicialmente com o professor Tiago Marrara, depois com o professor Igor Studart, e agora com a professora Adriana Bax, e que nos ajudaram a dar funcionalidades no Apollo, mas sem a STI seria impossível. Então, hoje, se nós vivenciamos um momento diferente do de 2019, como o nosso magnífico reitor costuma sempre mostrar, em termos tanto do ensino de graduação como de pós-graduação, e tanto das atividades de cultura e extensão, é porque nós temos uma STI robusta, que nos dá segurança, e eu digo isso porque recentemente na Feira das Profissões nós tivemos uma interação de mais de 1 milhão de pessoas interagindo com as diferentes unidades e institutos e museus do Estado de São Paulo, sem praticamente nenhuma dificuldade, em nenhum momento tivemos nada que pudesse comprometer essa interação. Então eu quero, Jeff, em nome da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, em nome da professora Margarida Kunsch, Pró-Reitora adjunta, e toda a nossa equipe, agradecer o apoio de sempre à nossa Pró-Reitoria, com vistas não só a mim, não a Margarida, mas a estrutura que significa dentro da estrutura dos órgãos centrais e pelo trabalho maravilhoso que vocês fizeram e fazem. Eu acho que hoje é um dia especial, não só para vocês, mas para todos nós, que sabemos que isso é fruto de muita dedicação, de muita entrega e de muito comprometimento com todos nós e com a Universidade de São Paulo. Parabéns, STI, parabéns, professor João Eduardo Ferreira. Muito obrigado. Bom, eu queria saudar o professor Varran e o professor Jeff. Em nome deles, eu saúdo todos os colegas que estão participando dessa reunião. Professor João, nós ainda não conhecemos o portal, nós tivemos uma breve apresentação, mas nós conhecemos o DNA de onde está vindo esse portal. E certamente, não tenho nenhuma dúvida, isso será um sucesso e será um grande avanço para a universidade. Eu vou citar alguns fatos que comprovam esse DNA que eu estou falando. Mesmo antes da pandemia, Jeff, a STI teve uma visão extremamente moderna e interessante de prover a universidade com um programa que foi durante muitos anos livre, né, o G Suite, junto com o nosso e-mail, que tinha várias ferramentas, como o Classroom e o Google Meet, né, que nós estamos utilizando agora. Então, você já deixou para a comunidade uma série de ferramentas que, quando nós tivemos a pandemia, elas foram extremamente úteis. Quando algumas universidades, alguns serviços, algumas empresas tiveram dificuldade de se adaptarem a isso, nós já tínhamos um serviço robusto fornecido pela STI e que deu suporte a tudo isso. O mesmo eu posso dizer pelo E-Disciplinas, que também é um sistema realizado pela STI, dentro de um sistema universal, que é o sistema Moodle, que permitiu que tanto a graduação quanto a pós-graduação realizassem todas as atividades, essa mudança para o ensino presencial, para o ensino não presencial, e conseguiu suportar todo o número de acesso que nós utilizamos durante esse período. Então, na pós-graduação, nós tivemos 1.700 disciplinas no primeiro semestre, 1.700 no segundo, e no dia 16 de março, nós fizemos autorização para fazer essa migração. Então, foi imediata essa migração, e só foi possível porque nós tivemos essa visão da STI de prover a universidade com tudo isso, mesmo antes da pandemia. E certamente todos conhecem o sistema Janus, é um sistema que já tem 12 anos de vida e está plenamente funcional e servindo todas as necessidades da Pró-Reitoria. Isso só foi possível porque ele vem constantemente sendo renovado, ele já sofreu alguns transplantes de órgãos, se modernizando para poder servir a comunidade da pós-graduação. Tudo isso realizado
pela STI. E mais recentemente, quando nós tivemos a pandemia, uma possibilidade seria nós diminuirmos a velocidade de mudanças, porque nós estávamos num processo atípico. Mas não, a STI nos ofereceu a oportunidade de nós até aumentarmos dentro da pós as funcionalidades, a informatização na pós. Então, na semana passada, por exemplo, nós tivemos o primeiro depósito digital, um sistema realizado 100% aqui na STI, com zero de custo, não compramos nada, além do serviço nosso, dos nossos servidores da STI e da Pró-Reitoria. Hoje, há 2 semanas atrás, também nós começamos a informatizar todos os requerimentos de alunos. Então, até o ano de 2021, como é preconizado por várias orientações, por vários grupos, nós teremos 100% de informatização na Pró-Reitoria. Então, se a Covid ela nos prejudicou em uma série de fatores, na informatização ela acelerou o processo, isso só foi possível com a ajuda da STI. Então, Jeff, nós vamos tomar contato com esse sistema nos próximos dias, mas eu tenho certeza que vai ser um sucesso, por você, pelo Leandro, toda a equipe da STI. Eu acho que nós podemos ter certeza que nós vamos ter um sistema moderno, prático, rápido, e que vai responder todas as necessidades da universidade. Então, meus parabéns pessoais a você e para toda a sua equipe, e para o professor Varran, que teve a visão de dar apoio para a STI, para que nós pudéssemos ter essa universidade que nós queremos. Então, Jeff, meu muito obrigado pela dedicação que você tem tido com todos nós e o carinho que você tem tido com todos nós. Muito obrigado. No momento, ouviremos as palavras do professor doutor Silvio Roberto Ascioli Canuto, pró-reitor de pesquisa. Muito obrigado. Eu queria cumprimentar, então, o professor Varran, queria cumprimentar também o vice-reitor, o professor Antônio Carlos Hernandes, meus colegas pró-reitores, todos os membros aqui, digamos, presentes. É uma felicidade grande ver esse passo à frente, mais um passo adiante, que é o lançamento desse portal de serviço computacional. Então, eu queria parabenizar toda a equipe da Superintendência de Tecnologia da Informação, da STI. Queria parabenizar em especial o João Eduardo Ferreira, o Jeff, por comandar essa equipe que tem feito avanços realmente extraordinários. Gostei muito da apresentação que eu vi, Jeff, gostei muito dessa ideia de unificação. Acho que realmente isso vai facilitar a nossa interação, não somente do docente, também dos discentes, de uma maneira geral, eu acho que vai ficar realmente mais facilitado. Queria agradecer também à STI, todo esse período, pelo apoio que ela tem dado à Pró-Reitoria de Pesquisa, não somente, em particular a mim, não somente como pró-reitor, mas certamente também como discente. Sempre tive na STI o apoio que busquei, em várias ocasiões, situações muito delicadas que foram resolvidas muito diligentemente pelo Jeff. Eu queria aproveitar a ocasião e agradecer isso também. Parabenizar bastante pelo lançamento desse portal. E não pode passar despercebido, já que nós temos 55 anos, parabéns, então, também a STI pelos 55 anos de serviços prestados à Universidade de São Paulo. Muito brevemente, eu queria dizer que eu me sinto muito honrado e agradecido, inclusive por uma homenagem a ser prestada. Portanto, eu cumprimento mais uma vez a STI, parabenizo. Tenho certeza que os serviços ficarão bem mais facilitados e, como foi dito anteriormente, é admirável ver a sua dedicação para que as coisas funcionem de uma maneira bastante eficiente, e isso tem que ser ressaltado nesse momento. Então, muito obrigado e parabéns pelos 55 anos e pelo lançamento do portal, e parabéns à equipe do STI. Muito obrigado. Ouviremos agora as palavras do professor doutor Edmundo Chada Baracá, pró-reitor de graduação. Boa tarde, professor Varran, magnífico reitor da Universidade de São Paulo, professor Antônio Carlos Hernandes, vice-reitor da Universidade de São Paulo, pró-reitores presentes nessa sessão, todos os dirigentes, docentes e a comunidade em geral participando dessa reunião.
Queria fazer um cumprimento especial ao professor Jeff, nosso superintendente de tecnologia de informação, não apenas pelo trabalho que ele desempenha desde que assumimos a pró-reitoria de graduação. Nós, toda a pró-reitoria, a equipe toda da pró-reitoria, sobretudo nesse período da pandemia da Covid-19, tem utilizado, e muito, o sistema Júpiter, onde nós temos depositadas cerca de 6.000 disciplinas que foram oferecidas no primeiro semestre letivo deste ano e outras quase 6.000 disciplinas que estão sendo também oferecidas no segundo semestre, e de maneira abrupta nós tivemos que deixar de oferecê-las de modo presencial para disponibilizadas de maneira não presencial remota. E, sem dúvida alguma, as quase 92% das disciplinas que foram oferecidas de modo remoto devem-se ao suporte que nós tivemos da STI. Então, só isso já mostra a potência e a eficiência do trabalho que é desenvolvido pela Superintendência de Tecnologia de Informação. O novo portal de serviços computacionais, realmente, ele integra e facilita o acesso. Ficou claro na apresentação, muito boa, por sinal, que as facilidades vão ser muito maiores. Os estudantes de graduação, os quase 60.000 estudantes de graduação, os docentes da universidade, quase 6.000 docentes da Universidade de São Paulo, bem como todos os servidores, especificamente no nosso caso, dos serviços de graduação, das diferentes unidades, órgãos e assim por diante, também vão se beneficiar muito com essa facilidade de acesso, a rapidez, a integralidade funcional nesse novo portal. Eu gostaria, então, de parabenizar a STI, parabenizar também o Leandro, que é uma pessoa importante nessa superintendência, e toda a equipe de servidores que participam e que fazem com que as plataformas, os digitais disponíveis, os recursos digitais disponíveis, sejam feitos de uma maneira simples, prática e de fácil acesso. Parabenizo também a reitoria por mais uma iniciativa exitosa nessa gestão. Parabéns, professor Jeff. Convidamos, neste momento, o professor Dr. João Eduardo Ferreira para realizar a entrega de homenagens àqueles que contribuíram com o desenvolvimento deste portal. Bem, aqui no site e no YouTube está havendo duas perguntas. Como é que faz para acessar o portal? Então, portaldeserviços.usp.br. E aí também a outra pergunta é, por que não se chama Olimpo? Eu vou responder essa pergunta na sessão de perguntas, logo após a manifestação do senhor reitor, né? Para homenagear, obviamente, quando a gente faz homenagem, a gente sempre corre o risco de fazer algum erro. Mas, primeiramente, né, eu gostaria de homenagear o professor, magnífico reitor Varran. Eu não sei se dá para ver a placa aqui, vou tentar mostrar a placa para vocês. Então, nós vamos entregar essa aqui pessoalmente, mas aqui tem a placa. Essa placa, em comemoração a 55 anos, ela também é extensiva ao vice-reitor, professor Hernandes, aos pró-reitores, aos dirigentes de TI que fizeram a história da Superintendência de Tecnologia de Informação, aos gestores de TI da Universidade de São Paulo, e, obviamente, são várias pessoas que merecem essa homenagem. Eu começo a homenagear o magnífico reitor, professor Varran, e toda a reitoria, e eu também gostaria de homenagear a todos os diretores atuais da Superintendência de Tecnologia de Informação. Então,
eu gostaria, em nome da professora Fátima, homenagear todos os diretores da TI, São Carlos, Piracicaba, Ribeirão Preto, Bauru, os assessores, em nome do servidor Mauro Bernardes, homenagear todos os assessores da Superintendência de Tecnologia da Informação, as pessoas que fizeram a história, os professores Luiz Natal Rossi, professor Denis Tchenko, professor Ian Slaetes, professor Caetano Traina Júnior, e também agradecer a história dos funcionários com o senhor Luiz Moreira e o senhor Eduardo Bonilla. Por meio deles, eu homenageio todos as pessoas que participaram da história da TI da USP. Eu também não poderia deixar de agradecer ao Leandro e ao Yuri Dirikson pela grande colaboração, e ele e toda a equipe que estão debaixo da área de sistemas. E aí eu vou pedir a paciência de você, porque eu quero dizer o nome de todos, né? Com quase 70 pessoas, eu vou dizer rapidamente, mas é fundamental que todos conheçam o esforço de toda a equipe de sistemas. E a STI, a estrutura da STI são 3 grandes vertentes. A vertente de sistemas, a vertente de infraestrutura e a vertente de atendimento. Hoje é o dia do pessoal de sistemas. O de atendimento e de infraestrutura será no primeiro semestre de 2021, quando nós faremos a inauguração da rede de alta velocidade da USP. Mas eu quero mencionar os seguintes nomes: Adonai Adorno, Alcir Melo, Alfredo Funada, Bianca Pereira, Cíntia Matura, Daniel Gomes, Edson Vicente, Eduardo Dias Filho, Edivaldo Bartolo, Eunice Nascimento, Ericleia Bueno, Fábio Ivazaki, Fábio Sussumo, Fernando Favato, Fernando Linares, Flávio Pereira, Henrique Gonçalves, Ivan Carvalho, Giancarlo Souza Silva, João Ivonaldo, João Marcos, Jorge Luiz Ramos, Josiane Aparecida, Leandro Fregnani, Lilian Viadana, Luciana Passos, Lúcio Francisco, Luiz Sérgio de Almeida, Marcelo Fidelis, Marco Antônio Benetti, Marco Guzzo, Marcos Borba, Marga Urdelich, Marino Catarino, Oswaldo de Jesus, Renan Vinícius, Renata Prates, Renato Amuto, Rodrigo Gava, Rosa Yashida, Sérgio Potonieri, Suzy Minata, Tânia de Souza, Tesuro Mizawa, Wagner Machado, Vinícius Calegari Oliveira, Walter Mishida, Yuri Dirikson, Anselmo Rodrigo, Carlos Fernandes, Irineu Ambrosano, José Luiz, José Mário Frazon, Márcio Caneco, André Dutra, André Fortunato, André Ribeiro, Fernando Yuzetac, Luiz Henrique Coleto, Anderson Canali, Diego Araújo, Edmar Martinelli, Gabriel Tonani, Glaucia Helena, Marcos Vinícius, Hudson Ferreira. Em memória aos funcionários Geraldo José Cunha, Ricardo Nunes da Silva, Ana Aparecida Ribeiro da Cunha, Rogério Conde e Ulisses Boffa. Eu fiz questão de enumerar o nome de todas as pessoas, porque eles são os autores desse portal. Eu gostaria que a comunidade USP soubesse da importância e da pujança dos desenvolvedores de software da Universidade de São Paulo. Eu também queria agradecer a equipe da organização, na pessoa da Valdete Garcei, da Célia Módulo, da Márcia Martins e da professora Isabel Italiano. Não é? E, com isso, nós externamos essa homenagem a todos os gestores de TI da USP. Né? Então, essa placa que nós homenageamos 55 anos da Universidade de São Paulo com a TI, ela incluiu todos os gestores de TI das unidades e todos os diretores que historicamente passaram pela TI da USP, e hoje, né, no fundo, é mais um passo na história da TI da USP. É o portal, né, ou Olimpo, como o pessoal está querendo fazer, de fato, o próximo passo, que agora já é uma realidade. Obrigado. Ouviremos agora as palavras do professor Dr. Antônio Carlos Hernandes, vice-reitor da Universidade de São Paulo.
Boa tarde a todos. Abraçar a todos que estão aí na sala do Conselho e dizer da felicidade também de ver todos aqui virtualmente presentes, todos bem. Quero cumprimentar algumas pessoas rapidamente e ser bem breve, adiantado da hora, mas não posso deixar de cumprimentar o nosso reitor, os pró-reitores, todos os dirigentes aqui presentes, os colegas da gestão, do CODAGE, da superintendência, todos que estão envolvidos, os prefeitos dos campos que estão aqui. E quero cumprimentar as pessoas que estão nos vendo e ouvindo, não só os que estão aqui, mas pelo YouTube. E quero fazer isso em nome do professor Ian, professor aqui, titular do nosso Instituto de Física de São Carlos, e membro do Conselho da STI, juntamente com um grupo de pessoas que estão aqui presentes, tive a oportunidade de ver, que tem ajudado a direcionar a política da TI durante a gestão. Parabenizar especificamente ao Jeff, o João Eduardo Ferreira, e a toda a equipe, faço isso no nome da Fátima e do Leandro, todos vocês, pelo ter concluído mais uma etapa entre os vários projetos da USP racionalmente 100% digital. Acho que esse é dentre esses projetos que tem, acho que esse é um deles, e ele é essencial. Quero parabenizar todos vocês, dizer que é uma satisfação muito grande poder trabalhar e definir projetos como nós temos feito. Acho que é importante destacar, pelo menos, alguns desses projetos que são mais gerais de toda a universidade, não são tão específicos das atividades fim, mas que estão em andamento e vão nos ajudar muito. Além da própria conexão de rede, que nos ajuda a todos, que estão nos campos do interior, mas nós temos aí outros projetos que virão. Um deles é a folha de pagamento, que antes de entrar todos que estão na sala do Conselho, o Vicentinho tocou no assunto de folha de pagamento. A folha de pagamento, o Jeff está preparando uma revolução. Hoje a folha de pagamento, só para vocês terem uma ideia, leva entre o fechamento e a emissão, a gente toma uma semana, mais ou menos. O Jeff está prometendo, pelo menos fez isso na reunião do Conselho, em alguns segundos. 23 segundos, para ser preciso. Então, deixa o reitor de plantão muito tranquilo para tomar qualquer decisão com relação a isso. Mas tem outros que já foram concluídos, né? A questão da matrícula virtual, que atende a toda a universidade de uma maneira bastante eficiente, programas ligados à avaliação, contratação, uma série deles. Acho que a grande frase que sempre foi colocada, o Jeff sempre colocou, não só a questão da parceria das pessoas que estão para fazer, como ele sempre diz, que a STI faz atividade de meio, a questão das parcerias, mas a questão da objetividade na definição dos fluxos. Nada disso é possível se você não tiver uma boa definição de fluxo, se você não tiver uma boa definição de fato do que você quer, qual é o produto que você quer, e aí você tem um grupo que ele listou aí, um grande número de pessoas altamente capacitadas e tem feito com que a universidade avance cada vez mais. Ainda temos muito a avançar, naturalmente, temos aí um tempo pela frente e esperamos que a gente consiga avançar muito do que precisa, especialmente para atender a demanda externa relacionada ao Tribunal de Contas. Nós temos uma necessidade grande de ter um sistema de contabilidade que fosse mais ágil, mais unificado, resolver uma série de questões do desmembramento do que é do Mercúrio, do Marte, ou seja, tem muito trabalho pela frente, mas só mostra que nós, com o lançamento do portal, que é a certeza que vamos, tanto no final do ano, todos que estão envolvidos com a gestão, entregar uma USP, se não racionalmente 100% digital, muito próximo do 100% digital. Estamos trabalhando para que chegamos bem próximo disso, e a universidade tem feito um esforço muito grande em todos os setores para que a comunidade reconheça o trabalho que tem sido desenvolvido desde 2014, a mudança expressiva que teve do ponto de vista de TI. Se vocês pararem por 5 segundos e pensarem na universidade em 2014, 2015, e olhar o benefício que nós temos hoje, tudo relacionado com a TI, e se deve ao esforço de toda essa equipe, e foi capitaneado esse tempo todo pelo Jeff, e aqui eu quero, mais uma vez, parabenizá-lo pela liderança, pelo trabalho, e por tudo que tem conseguido fazer em nome da universidade. A todos vocês da equipe, todos que já colaboraram, o pessoal
todos os professores e servidores do Conselho, que têm ajudado a fazer da TI da USP uma referência, e, como já foi colocado há pouco, uma referência, inclusive, em momentos tão complicados como esse que estamos passando. Então, parabéns à Universidade de São Paulo, parabéns à TI pelos seus 55 anos, e parabéns ao nosso reitor, que tem feito, primeiro, participar de todas as reuniões do Conselho, e depois apoiado de maneira bastante decisiva nesse sentido, para que a TI avançasse. Grande abraço a todos vocês, muito obrigado. Anunciamos neste momento as palavras do magnífico reitor, professor Dr. Varran Agopian. Boa tarde a todos e a todas. Acho que agora, sim, agora já está o som. Eu não vou fazer a nominata, porque são mais de 200 autoridades presentes, e no YouTube tem quase 500 pessoas, então o número é muito grande, mas eu não posso deixar de agradecer a presença de cada um de vocês, de cada dirigente, de cada funcionário, de cada docente, de cada aluno que está assistindo, e para melhor entender uma nova etapa da informatização da nossa universidade. Mas eu não posso deixar também de cumprimentar o meu antecessor, Marco Antônio Zago, que agora está formalmente aposentado da Universidade de São Paulo, mas não deixa de colaborar agora no papel de presidente da Fundação que ampara a pesquisa do Estado de São Paulo, que nós temos como referência para as nossas atividades de pesquisa. E ao meu amigo Demi Castro, que é diretor do NIC.br, mas também é um dos inspiradores da informática e da internet aqui no nosso país. Bem, eu queria só rapidamente colocar 2 pontos. Primeiro, o de como usuário, a angústia que eu sentia desde o meu tempo de estudante. Eu sou daqueles que fazia parte do trote do calouro, ter que perfurar cartão no centro de computação da USP. E eu lembro que a primeira vez que informatizou a matrícula, o que a gente fazia em 5 minutos, 10 minutos em papel, nós levamos alguma coisa em torno de 4 a 5 horas para conseguir realizar a matrícula presencialmente, porém, através de um terminal de computador na secretaria da seção de alunos. Então, como usuário, eu fico muito contente com essa postura proativa do nosso setor de informática, em que pretende e busca entender as dificuldades dos usuários e transforma isso numa realidade. A união de todos os nossos sistemas, num sistema compacto que facilita o acesso, é uma grande etapa, uma etapa importante, e eu não posso deixar de agradecer a toda a equipe. O João fez questão de ler o nome das 72 pessoas, eu reforço o agradecimento a cada uma das 72 pessoas pelo trabalho feito. E, João, eu também defendia um nome de chamar de Olimpo, mas não vou discutir com o Demi, que é mas, pelo que eu sei de mitologia grega, Olimpo nunca foi um lugar muito tranquilo a convivência foi muito difícil. Então, colocar os deuses juntos no Olimpo significa um local de briga, de inveja, de ciúmes e coisas assim. Então, é bom preservarmos o nosso sistema único, o nosso sistema central, com nomes menos perigosos. O Demi depois pode até detalhar a parte da mitologia, dar uma aula para nós. Aliás, Demi, eu peço desculpas, depois dessa abertura eu vou ter que sair, porque eu tenho outro compromisso em outro local, e o trânsito de São Paulo começou a voltar ao seu normal, então eu não posso me arriscar e atrasar. Então, peço desculpas, vou perder a tua apresentação. Então, esse é o primeiro ponto, eu acho que é um grande avanço.
Eu não vou repetir o que os outros falaram, realmente uma tarefa brilhante. Nós temos, como Universidade de São Paulo, como nosso sustentáculo, um setor de informática profissional que responde de uma maneira adequada aos anseios da comunidade. O segundo aspecto é parabenizar a STI, parabenizar todo esse sistema pelos seus 55 anos. Eu lembro realmente da coisa, começou com a utilização da IBM 1130, né, se não me engano. Acho que era 1130, acho que as pessoas aqui são muito mais jovens do que eu, então não lembram essas coisas. 1130, que hoje qualquer aparelho portátil consegue ter mais potência de realizar, e acabou se tornando essa superintendência bastante robusta, que tem uma infraestrutura invejável em padrões internacionais e com uma gestão, com um comportamento também invejável para todas as universidades. A Universidade de São Paulo teve esse privilégio, essa sorte de conseguir constituir uma superintendência de tecnologia de informação extremamente competente. Então, meus amigos, minhas amigas, parabéns. Como usuário, fico muito satisfeito. Como reitor, mais ainda, eu vou encontrar minha comunidade satisfeita. Obrigado. Anunciamos o término desta cerimônia de abertura do lançamento do portal de serviços da Universidade de São Paulo. Agradecemos as pessoas que ficaram até agora e teremos, na sequência, apresentações sobre o portal de serviços que detalharão os aspectos técnicos desta nova ferramenta. Convidamos, então, o professor Demi Gentsko, da NIC-BR, para a palestra de serviços de internet e o portal de serviços USP. Bom, muito obrigado pelo convite, obrigado e boa tarde a todos. Eu não tenho condições de falar sobre o portal de serviços, estou até emocionado com as referências que o reitor Varran fez a respeito dos velhos tempos, a gente é mais ou menos contemporâneo do começo da informática na USP, e eu só posso dizer que a gente está muito otimista com todo o trabalho que a STI tem feito, com o Jeff encabeçando isso. Foi um trabalho brilhante, eu tenho acompanhado, porque estive na comissão desde a época do reitor Zago e agora continuo, e esse é um serviço que vem de uma longa data, desde o começo da informática na USP. Eu estive no começo, lá em 71, eu entrei como estagiário do CCE, Centro de Computação, estou vendo velhos colegas por aí, foi citado o Bonilha, por exemplo, que é da mesma época. Eu queria relembrar, por exemplo, também o professor Oswaldo Fadigas Fontes Torres, que foi fundamental no processo, vários professores da época, que se eu tentar lembrar todos agora, eu não vai lembrar, mas lembro do professor Siang, do professor Routo, do professor Geraldo Lino de Campos, que foi diretor do CCE por bastante tempo, Paulo Moraes e tantos outros. Na época, o Varran comentou 1130, que era da elétrica, no CCE tinha um IBM 1620, que depois foi trocado por um Boros 3500, e depois um Boros 6700, e a tradição na informática da USP era tão boa que o sistema operacional da Boros, chamava MCP, era modificado na USP, e era gerado o MCP-USP, que era distribuído para a Federal do Rio Grande do Sul, para o INPE, para as outras universidades que também usavam Boros. Quem fazia isso era o Gomide, Alberto Gomide, que lamentavelmente faleceu 2 anos atrás. Então essa foi uma história extremamente rica, nós fizemos muitas coisas doidas lá no CCE naquela época, começo da rede USP, com terminais ligados ao computador, teve um pequeno computador na reitoria, trabalhando em Remote Job Entry, que também funcionou por algum tempo para poder imprimir coisas na reitoria a partir do mainframe que estava no CCE. Isso depois virou, evidentemente, uma rede, e aí passaram os cabos coaxiais. Eu fui para a FAPESP, convidado pelo professor Oscar Sala, outra figura maravilhosa. Encontrei lá o professor Alberto Carvalho da Silva, outra pessoa notável, e lá trabalhamos com a história de fazer conexões e tentar ligar o Brasil a redes acadêmicas, Bitnet, Rapnet, depois, evidentemente, a internet. Eu quero ressaltar que isso sempre foi feito como serviço, a gente sempre encarou esse serviço. Por exemplo, eu, na Poli, fiz
engenharia eletrônica, mas voltei para telecomunicações, mestrado e doutorado nessa área, mas o trabalho foi em informática o tempo todo, e a conexão às redes não gerou paper nenhum do time lá da FAPESP, porque não era um trabalho de pesquisa, era um trabalho de serviço para a comunidade, para sim a comunidade poder gerar os trabalhos e as pesquisas que precisava ter feito. Então, para mim, é muito gratificante estar na companhia de velhos conhecidos aqui e de novos amigos, e que estão mantendo a chama acesa aí da informática na USP. A informática da USP sempre foi autossuficiente, sempre gerou seus próprios sistemas, não dependia de apoios externos. Na verdade, nós dávamos apoio para uma opção de gente. Então, eu acho que isso aqui é muito positivo, mantém o nome da USP muito bem colocado nisso. De fato, Olímpia é um lugar onde havia uma certa briga e tudo mais, mas isso não vem ao caso. Eu me lembro do Quirón, foi um dos primeiros sistemas que eu lembro que foi feito aí agora. Quirón era um centauro que tinha ensinado uns filósofos, era um centauro muito sábio. Mas isso ficou no passado. Agora nós temos um novo portal, o portal integra tudo, vai facilitar a vida de todos, e eu agradeço imensamente o convite, sinto-me honrado de estar aqui nessa casa, que é a casa onde eu fiquei tanto tempo e da qual eu nunca saí. Eu posso ter saído da casa, mas como dizem, a casa nunca saiu de mim. Então, mais uma vez, parabéns à informática, vida longa e próspera ao portal uniforme e organizado e integrado da USP. Aí. Obrigado. Obrigada, professor Denis. Teremos agora a história dos sistemas corporativos da USP com o professor Dr. Luiz Natal Rossi, da Escola Politécnica da USP. Boa tarde a todos. Professor Jeff, agradeço o convite de participar desse evento tão importante e cumprimento também a equipe da STI pelo excelente trabalho de montar agora um portal de serviços, né? Que é um projeto que a gente sempre procurou, estava já nos nossos planos, enfim, no planejamento do DI, e agora é muito bom ver isso concretizado, né? Eu acho que nós também, comemorando esse tempo todo, eu acho que vale a pena notar a maturidade. A USP ganhou uma maturidade na TI que também é muito rara de se encontrar. Vocês têm um time, essa história toda do sistema corporativo, ela tem 3 décadas, né? E isso foi sendo construído pela ação de muitas pessoas, né? Muita gente competente, mas o que eu quero destacar é sempre a harmonia que houve entre a gestão, né? Os gestores, a administração e os desenvolvedores. Isso é uma peça fundamental, eu acho que o Jeff certamente já comentou e tem insistido nisso, né? Do sucesso, da forma de sucesso. O apoio incondicional da alta administração nesse tempo todo, e, por outro lado, a boa convivência com quem usa o sistema, porque o sistema é feito para alguém, e pelas falas dos senhores dirigentes, senhores pró-reitores, fica muito claro essa consciência, essa maturidade. Esse é um item essencial para o sucesso dos sistemas corporativos. A história dos sistemas corporativos, como eu disse, ela tem 3 décadas, né? E ela, como disse o Demi também, né, nasceu lá no CCE, a informática da USP começou no CCE, na década de 60, e em 1990, 93, houve um movimento muito importante, que foi o movimento da reforma da rede, da constituição, da verdade, da rede USP, a rede cabeada, e o CCE se dividiu em 2 setores, 2 coordenadorias adjuntas, uma de processamento científico, e a outra de processamento administrativo. Essa processamento administrativo foi depois deslocado para a reitoria, e lá veio a formar o departamento de informática da reitoria, o DI da CODAGE, né, da Coordenadoria da Administração Geral, ou simplesmente DI. A história dos sistemas corporativos é exatamente a história do DI. Ele foi montado para desenvolver sistemas. Essa foi uma diretriz da CCI, da Comissão Central de Informática, que a USP teria os próprios sistemas, e ela estava do lado da infraestrutura, caminhando para a rede de microcomputadores. Então, a administração, né, existiria uma rede administrativa, que chamava RECAD, e os sistemas todos seriam feitos, ou iriam rodar nesse ambiente de microcomputador. Isso foi uma mudança fundamental, importantíssima, porque mudou completamente a maneira de usar o computador, né?
de processar aquela história de ir lá, cartão furado e tal, passou a ser mais amigável. Mas, por outro lado, ela demandou um esforço muito grande de convivência. Mudava a maneira de desenvolver o sistema, não era mais uma operação centralizada, agora o desenvolvedor e o usuário estavam juntos. Então, a década de 1990, ela foi meio que dedicada a estabelecer essa boa convivência. Foram formados, do lado dos usuários, os grupos responsáveis pelo sistema, que até hoje existem. Então, existia o GRS, do Júpiter, do Fênix, do Marte, etc. Esse grupo de usuários qualificados, eles tinham a missão de passar a mensagem para o DI, do que era para ser desenvolvido. E essa foi um crescimento conjunto, né? Do lado de desenvolvedores, do lado dos usuários, para entender as regras de negócio, como foi dito já aqui, sem um bom conhecimento, pelo senhor vice-reitor, sem um bom conhecimento de processo, de fluxo de trabalho, não se faz um bom sistema. Então, foi assim que começou uma trajetória de desenvolvimento disso que são os deuses aí, Marte, Júpiter e tal, né? Todos eles foram concluídos até o ano 2000. No ano 2000, os últimos dois que entraram foi o Mercúrio e foi o sistema Marte de recursos humanos. O que é interessante frisar é que essa unidade que nós estamos celebrando hoje, a unidade da oferta de serviços, ela já existia, sempre existiu na base dos sistemas, e isso fez uma diferença fundamental. Quando foi imaginada a estrutura do sistema corporativo, foi definido se usar um modelo integrado, um único modelo de dados. Então, todos esses deuses aí, na verdade, são, na infraestrutura, um único sistema. Ou seja, qualquer sistema que eu fizer, ele já nasce integrado ao outro. E isso era uma coisa única, né? Todo mundo que conhecia a estrutura do sistema da USP se admirava e perguntava, né? Eu tive a honra de dirigir o DI por um bom tempo, e como é que eu faço para ter um sistema desse? Na verdade, não existe um sistema, né? Você não conseguiria recortar o Marte, por exemplo, e vender ou passar para alguém, o Júpiter, etc. Essa integração permitiu uma grande produtividade. Então, por exemplo, uma pessoa na USP já pode ser aluno, funcionário e professor ao mesmo tempo. E isso, se você não tem uma base integrada, vai te dar um grande problema de operar sistemas. Essa integração se refletiu numa grande produtividade. Então, a década que veio depois, né, dos anos 2000, foi uma década que a gente realizou muito sistema. Se expandiu bastante os sistemas e se passou a desenvolver sistema para a internet. Então, todos os sistemas começaram a ganhar uma extensão web. O primeiro foi o Fênix Web, da pós-graduação. Depois surgiu o Marte Web e por aí vai, Júpiter Web, etc. Porque a web era uma novidade e se queria marcar a diferença entre o sistema principal, original, digamos, e a nova construção. A decisão foi não reescrever tudo que já estava pronto, que seria um trabalho enorme, né? O professor Jeff nos deu hoje uma noção das dimensões desse acervo digital. A evolução da web foi levando nas unidades de ensino também a uma capacidade de produzir informática. Isso é um aspecto interessante, porque quando vieram os computadores, todas as unidades passaram a ganhar computador e rede. E nesse momento elas passaram a precisar de pessoas, de assistência. Então foram criadas ao longo da década de 1990 e também no início dos anos 2000, as seções técnicas de informática nas unidades, exatamente para dar suporte de microinformática. E essas unidades começaram a desenvolver capacidade de produzir sistema. Da mesma forma, os centros de informática do interior, que representava a informática central, lá em Piracicaba, São Carlos e Ribeirão, também tinha capacidade, e sistemas locais começaram a ser desenvolvidos. E aí surgiu um grande desafio para a informática corporativa, que eu estou ressaltando aqui, porque ele é muito importante, para mim é um dos fatores de sucesso. É como se harmonizar, como conviver com a concorrência. Eu estou numa universidade que todo mundo quer fazer TI. Por outro lado, eu tenho que ter um sistema de matrícula central. Eu não posso permitir que sistemas de matrícula proliferem
e depois eu tente juntar os resultados. Hoje existe muita tecnologia para integrar sistemas, integrar bases de dados, mas há 20 anos isso não era tão evidente. Então a gente teve a seguinte ideia, quer dizer, essa ideia não foi originada quando se montou o DI, foi um processo de replicação de dados. Então os sistemas corporativos permitiam devolver para a Politécnica, para a Escola de Enfermagem, para qualquer uma unidade, todas as informações corporativas que eles já tinham colocado no sistema. Então, faz uma matrícula no Júpiter, recebe o aluno, quantas aulas o professor deu, aquela coisa toda. Isso permitiu harmonizar o desenvolvimento, não inibir, a gente não inibiu o desenvolvimento local, mas pelo contrário, a gente começou a desenvolver parcerias, tanto com as unidades de ensino como com os centros de informática do interior. Eu cito aqui um exemplo do cartão, por exemplo, de controle de acesso, o RUCAR, de restaurante, foi desenvolvido no CIAGRE, em Piracicaba, um projeto feito junto com o DI, e que chegava ao ponto de você debitar na folha de pagamento o gasto com refeição, o que demonstra a grande integração que existia entre os modelos de dados, né? Bom, assim foi. A década de 2000 foi uma década de parcerias, e isso também é um fato notável na USP, com essa dimensão. A informática tem aproximadamente 900 pessoas dessa ordem, né? E eles conseguem trabalhar com harmonia e não com competição. A revista Espaço Aberto, da Coordenadoria de Comunicação Social, publicou várias... Fui buscar algumas referências, só para ilustrar essa discussão. E aqui eu destaquei, em agosto de 2012, tem uma matéria lá, chamada Do Papel à Era Digital. Nessa matéria está lançado o projeto da Senha Única e do USP Digital, que é o tal mosaico que ainda tem hoje dos sistemas. A Senha Única foi o primeiro passo, ele foi desenvolvido junto com o CCE, o primeiro passo de integração de sistemas na camada do uso, né, como está se comentando. O usuário, com uma única senha, podia entrar em qualquer área de negócio, obviamente sem o conforto do portal de serviços, mas de qualquer forma ele não precisava ter senhas distintas ou entrar várias vezes em sistemas. A autenticação virtual de documentos foi lançada em dezembro de 2012, um sistema de autenticação, o Autentusp. Aí houve também esse sistema de pauta, né, o Nereus, aí surgiu o sistema Mundus, e a Procuradoria-Geral, em abril de 2013, trabalha com processo digital. Então foi uma época de alta produtividade e onde se comemorava a estabilidade dos sistemas. Então, os sistemas desse porte, que são feitos da USP, eles demoram, o MART, por exemplo, demorou mais de 4 anos para se estabilizar, em termos de qualidade de dados, de funcionalidade e tal. E aí surge, no final da década, já em 2010, 2012, o projeto da Nuvem USP, que leva, então, a computação em nuvem, né? Depois se evoluiu para internuvem, e essa foi o passo final de uma integração, pelo menos é como eu vejo, onde se tinha 3 pilares para a informática corporativa: a computação em nuvem, o USP Digital e o Data USP, que era o sistema analítico. Aí eu destaquei aqui uma matéria de setembro de 2013, na qual tem o professor Jeff, o professor Varran. O Data USP foi pioneiro na pós-graduação, o professor Varran, na época, era o pró-reitor de pós-graduação, e ele inaugurou o sistema analítico. O sistema analítico, né, todos sabem, é aquele que, de fato, apoia a gestão, e ele sempre é o mais desejado pelos gestores. Só que, para se chegar a um sistema analítico, tem um caminho a ser percorrido, né? E foi exatamente a construção desse Olimpo todo aí dos sistemas transacionais, e na qual muitas pessoas contribuíram, é impossível nominar todas elas. Aí, em função disso e de um novo paradigma da TI, volta o DI a habitar ao CCE, né? Então, é interessante acompanhar essa visão histórica, e com a computação de microcomputadores, das redes de computadores, o departamento de software sai do CCE, vai para a reitoria, desenvolve os sistemas, e depois, quando você tem a computação em nuvem, ele volta. E aí, então, o professor Jeff, com muita competência, assume a TI
já com a integração das equipes. Já não existe mais o DI como departamento, ele faz parte da STI, mas as pessoas estão lá. E nós estamos, assim, observando um ciclo, né? Hoje, comemorando 55 anos. Então, o CCE começou em 64, o DI começou em 93, e o STI começou em 2014. São marcos de longo período, né? Período de maturação. Nesse tempo todo, sempre foi uma característica fundamental a boa convivência da gestão com a TI. Eu não conheço muitos exemplos como esse, onde você tem uma TI totalmente feita em casa. Você vê que essa equipe de 30 anos, ela teve pouco turnover, né? Gente nova, naturalmente, aparece, mas ela sempre teve uma diretriz firme. Como disse o Demi, não era serviço, ela sempre teve uma consciência de que ela estava numa atividade meio, tanto que o CCS dividiu entre o processamento científico e o administrativo. Quem estava no administrativo, que é o caso do DI, que é o caso da STI, ele sabia perfeitamente que não estava lá para fazer experiências. Ele estava lá para manter serviço no ar, como tem sido testemunhado aí, que tem sido feito de uma maneira brilhante. E, por outro lado, o fato de estar na USP era uma oportunidade de contínuo aperfeiçoamento. Então, a TI da USP sempre herdou a marca de excelência da universidade, mas ela soube muito bem separar a missão de prestar um serviço da missão de separar isso de uma pesquisa, né? Embora ela tenha fornecer elementos para pesquisa e tal, sempre o pessoal teve uma consciência muito forte de que estava aqui para apoiar a gestão, e eu acho que isso tem sido feito de uma maneira realmente notável. Mais ou menos essa é a história do DI, a história dos sistemas. E eu gostaria de deixar aqui finalmente um agradecimento, né, ao professor Jeff pela oportunidade de cumprimentar o pessoal, e deixar um agradecimento ao DI, né, quer dizer, aos meus amigos do DI, que estão na STI, alguns já saíram, e dizer que eu tive a honra de fazer parte dessa história, e o DI, de fato, foi uma escola para muitas profissionais de TI, e para mim, particularmente. Eu aprendi muito com essa convivência, e foi sempre muito agradável e muito produtiva. Então, é isso. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade de lembrar momentos tão gratos para mim, tão importantes. Obrigado. Ouviremos agora a síntese do avanço técnico do portal com o professor doutor João Eduardo Ferreira. Bom, primeiramente, eu quero agradecer a menção de todos os pró-reitores, do reitor, e também mais agora no final, as palavras do DMI, as palavras do Natal. Eu acho que uma superintendência ou qualquer uma instituição que não sabe valorizar a história não é uma superintendência ou uma instituição que mereça um certo respeito. Então, é com bastante satisfação, com bastante empolgação, que a gente aqui lista a importância da história do DMI, do professor Natal, do professor Caetano Traina, principalmente na questão da réplica, não é? Eu lembro que ele trabalhou fortemente nisso. Eu lembro que na época eu era aluno de graduação, o Luiz Moreira, não é, que trabalhou fortemente, a toda a equipe, né, da STI, que sempre esteve envolvido no desenvolvimento de sistemas, ao pessoal de infraestrutura. Então, essa harmonia, né, nessa história que permitiu com que a gente, cada dia que passa, constrói uma STI cada vez mais robusta e perene. Né? Então, eu queria ressaltar que o portal, na verdade, é um marco na história da TI da USP, com uma interface amigável, como eu já mostrei a vocês, uma arquitetura orientada a serviços, né? Porque não só a base de dados é importante para a integração, mas o serviço de implementação, a disponibilização das funcionalidades de sistemas em forma de serviço é um grande avanço, e, fundamentalmente, todo o sistema corporativo ter uma infraestrutura que seja capaz de anotar, registrar e se guiar por eventos. Esses três grandes avanços permitem que a interface fique mais amigável para o usuário final, e, ao mesmo tempo, nós podemos, a partir dessa interface melhor, integrar todos os serviços, inclusive que são
feitos agora não só na STI, mas também nas unidades. Então, no fundo, o lançamento do portal é um grande avanço do ponto de vista de arquitetura, de software, de banco de dados, de desenvolvimento de software, e coloca a Universidade de São Paulo num patamar ímpar em termos de infraestrutura computacional integrada e eficiente. Isso é a síntese que nós temos nessa conversa, não é? Eu também queria aqui reforçar que o sucesso da TI da USP se deve aos usuários, né? Se deve às pessoas que definem regras, que descrevem processos. E, por favor, né, eu reitero a importância de que, até dezembro, pelo menos, nós vamos manter os sistemas digitais, não é? E, ao mesmo tempo, o portal em paralelo. Vocês vão ver que essa estratégia de manter 2 sistemas funcionando não é uma estratégia tão simples, mas pode ter certeza que o que vocês fazem pelo sistema dos deuses, né, o digital, ou pelo portal, essa interface é diferente, mas a inserção e a manipulação no coração do sistema é o mesmo. Então, por uma questão didática, e o que tem uma palavra bonita chamada propedêutica, os sites continuarão em paralelo, pelo menos até dezembro, e depois, então, nós vamos descontinuar paulatinamente o site USP Digital, deixando apenas o portal. Então, essa é a síntese que eu queria fazer, né? E antes de passar a palavra para a Silvia, para a sessão de perguntas e respostas, eu quero fortemente agradecer todos os dirigentes que estão aqui conosco hoje. Como eu disse, o resultado da TI é um resultado coletivo, o sucesso da TI é um sucesso coletivo, no qual as unidades, os dirigentes, os usuários, os desenvolvedores têm que trabalhar com um único objetivo, né? E o nosso lema tem sido USP racionalmente 100% digital. Não basta digitalizar, nós precisamos fazer com que o nosso acesso seja o mais racional possível. E uma das coisas que faltava nessa peça racional é o portal de serviços, que tem como objetivo facilitar de forma mais rápida possível o acesso às funcionalidades digitais. Aqui eu encerro, então, essa síntese e passo, então, a palavra para a Silvia, para que a gente continue agora a responder a todas as perguntas. São várias perguntas que eu já sei que chegou via YouTube, via Google Meet. Então, agora nós vamos passar a palavra para a Silvia, para que ela, então, dê início à nova sessão, que é a sessão de perguntas e respostas. Obrigado a todos. A Universidade de São Paulo agradece a presença de todos até este momento, deseja uma ótima tarde. Passamos agora a condução da sessão de perguntas e respostas ao jornalista Ayrton Escobar, da Superintendência de Comunicação Social. Tenham todos uma ótima tarde. Muito obrigado, boa tarde a todos e a todas. Obrigado, professor Jeff, pelo convite e a oportunidade de mediar aqui essa sessão de perguntas e respostas. Saudações a todos que estão ainda presentes aqui no encontro, que também estão nos acompanhando pela transmissão nas redes sociais. A gente tem uma lista aqui de mais de 20 perguntas que foram encaminhadas previamente pelo sistema, por meio de um formulário que foi criado aí pela STI para receber esses questionamentos, e vou colocá-las aqui para serem respondidas pelo professor João Eduardo Ferreira, professor Jeff, que é o superintendente de Tecnologia da Informação, a professora Isabel Italiano, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, assessora do professor Jeff, e também pelo Leandro Fregnani, chefe da Divisão de Sistemas da STI. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Sou representante... Pergunta para a professora Isabel, perdão. Sou representante discente e, como o cargo me confere, recebo as atas de reunião pelo sistema Nereu. Esse sistema também estará integrado ao portal? Se sim, como será esse acesso? Professora Isabel. Sim, o Nereu é um dos sistemas que terá suas funcionalidades disponíveis, né, no novo portal de serviços. O serviço vai ser o pauta eletrônica, então a funcionalidade do Nereu estará no serviço de pauta eletrônica. Perfeito. Queria avisar, as perguntas que estão chegando pela transmissão,
né, nesse momento, em tempo real, que não estiverem contempladas nesse grupo de perguntas que foram enviadas antecipadamente, vão ser respondidas posteriormente ao evento por e-mail. Tá, ok? Então, quem tiver perguntas e não acabar tendo uma resposta aqui nesse evento, pode ficar tranquilo que a resposta vai ser enviada por e-mail na sequência. Então, pergunta número 2, direcionada aqui para o professor Jeff. Já há um nome, isso já foi mencionado aqui no evento, né? Parece que é uma grande polêmica divertida com relação a isso. Se já há um nome para o portal, os alunos estão fazendo um abaixo-assinado para que ele se chame Olympus ou Olimpo, em referência ao monte grego onde ficavam os deuses, uma vez que os sistemas da USP têm o nome de deuses, né? Então, professor Jeff, e aí, qual vai ser o nome, afinal, do novo portal? Essa é uma pergunta que é muito interessante, né? Eu acho até que é um nome muito simpático. E aí o professor Varran falou, olha, eu não gosto desse nome, porque o Olimpo não era um lugar tão, assim, de paz, tão tranquilidade, né? Mas eu diria que construir o portal também não é tão simples, não é? Você integrar as várias funcionalidades num portal, nós, e todos os desenvolvedores que estão aqui, sabem a dificuldade, né? Eu não canso de dizer, são 10 mil interfaces, 6 mil funcionalidades. Tem interface que foi construída há 10 anos atrás. Então, de certa forma, eu gostei muito eu achei simpático esse nome, e como os alunos, né, estão encabeçando esse abaixo-assinado, o que eu me comprometo a fazer é pedir auxílio aos universitários, ou seja, eu vou pedir auxílio à ECA, o diretor Eduardo e a professora Clotilde, para nos ajudar desvendar e equacionar essa questão. Eu acho olimpo.usp.br, ou Olimpo USP, o portal de serviços computacionais da USP, eu acho simpático. Mas começa a entrar, Ayrton, de certa forma, um certo nível de incompetência da TI. A TI, no fundo, ela tem, acho que em todas as áreas, uma dificuldade muito grande de comunicação. Não é tão simples nós sermos comunicadores e, ao mesmo tempo, desenvolvedores de sistemas. Então, eu me responsabilizo e me comprometo a levar esse assunto, inclusive para o pessoal mais da área de comunicação, e adianto, claro, que eu acho o nome simpático, só que a gente precisa ter essa coisa de significado de nomes, né? A tal da semiótica não é tão simples assim. Mas eu vejo com bastante alegria essa discussão, né? Mas nós precisamos, então, do pessoal de comunicação nos orientando qual a melhor forma de fazer isso, qual a melhor forma de apresentar esse nome, para que não fique esse lado de turbulência, né, de guerra e de certo conflito, que, conforme o professor Varran disse, era muito comum no Olimpo, né? Bom, diante da complexidade desse sistema, se a maior turbulência que vocês vão enfrentar vai ser a escolha do nome, tá ótimo, né? Tá ótimo. Exato. Certo. Ok, próxima pergunta, direcionada para o Leandro, o chefe da divisão de sistemas aí da superintendência. A pergunta é: ainda será possível a impressão de histórico escolar e emissão de documentos como atestado de matrícula? Sim. Os serviços vão continuar disponíveis sem problema nenhum. Eu só queria reforçar o endereço do site, que é portalservicos.usp.br. Perfeito. Próxima pergunta, mais uma para você, Leandro. O portal também integrará o RuCard, né? O card e os serviços de emissão de boletos para colocar créditos no cartão do restaurante universitário? Sim, normalmente todos os serviços vão estar disponíveis sem problema nenhum. Tudo que se faz hoje continuará sendo feito da mesma maneira. Se não fizer, por favor, manda e-mail, manda mensagem, qualquer coisa, sinal de fumaça que a gente resolve. Tá, só muda a cara da coisa, né? Mas o operacional vai ser melhorado, mas os serviços todos continuam disponíveis. Ok, mais uma para o Leandro. Ainda será possível fazer requerimentos das AACs, atividades acadêmicas complementares, pelo portal, tal qual é feito hoje pelo Jupyter Web? Normalmente, os serviços são iguais, não muda nada, e eu acho que o professor Jeff deixou isso bem claro na apresentação que foi feita entre uma tela e outra. Bom, não vamos ter que reaprender
Não, nadinha. Nada, né? Descobri nada. Ok. Pergunta 6, agora voltando para o professor Jeff. A STI pensa em desenvolver uma funcionalidade para a integração do sistema financeiro com os sistemas do TCE, tais como o SCT, para a divulgação dos dados de licitações? Essa pergunta é uma pergunta bastante oportuna, porque ela, no fundo, coloca um outro nível de integração dos sistemas USP com sistemas externos à USP. Nós estamos avançando muito nisso, tem várias funcionalidades, como ponto eletrônico e outras funcionalidades que nós entregamos via serviço. E por isso que a importância do lançamento desse portal. Na medida em que a arquitetura de software é baseada em serviços, a integração com órgãos externos via serviços, ela é quase que natural. Então, em especial dessa pergunta do TCE, né, que eu sei que é o pessoal ligado à área financeira, sim, nós já estamos, inclusive, modelando essas funcionalidades para troca de informação e de troca de dados entre a USP e os demais sistemas. E aqui cabe já aproveitar uma outra situação que está acontecendo. Hoje nós estamos num sistema chamado de Sistema de Informação de Projetos, um sistema que faz controle de verba não orçamentária de projetos de instituições como FAPESP, CNPq, NIH e outras instituições, outras agências. Hoje, os sistemas USP, o portal USP já está integrado com o ambiente FAPESP, porque o patamar de conversa é o serviço. Então, essa plataforma de serviço vai facilitar ainda mais essa integração com o TCE, que está em rumos de ser implementada. Perfeito. Próxima também é para você, Jeff. Em relação a vínculos com outras secretarias do Estado, haverá algum projeto para maior e mais eficiente integração da USP com a Secretaria da Fazenda, CIA Físico PEC, e com o Tribunal de Contas do Estado, o DESP? Uhum. Essa pergunta, de certa forma, é muito parecida com a anterior, só que em outro ordem. Nós também estamos em negociação com essas instituições governamentais, mas eu repito aqui, para que essa integração possa ser feita, é importante que o portal de serviços USP tenha a capacidade de software de fazer essa integração. Depois é uma questão só de acertar os procedimentos administrativos e jurídicos. Então, essa resposta, de certa forma, vai na mesma linha da anterior. Tá certo. E a próxima também ligada ao sistema financeiro, se haverá integração do portal USP com os sistemas do TCE, tais como o SCT, já mencionado na pergunta anterior. Isso é uma demanda, na verdade, é uma demanda que se repete em várias perguntas, mas, no fundo, resumidamente, essa demanda leva à integração dos sistemas USP aos sistemas externos à USP, principalmente das esferas financeiras, jurídicas e monetárias. Então, essa questão está sendo tratada, mas volto a dizer, sem o portal, essa tarefa seria muito mais complicada. Com o portal, essa tarefa fica mais simples, não que ela seja rapidamente implementável, mas ela fica muito mais simples. Perfeito. Professor Isabel, esse novo site irá substituir o Jupyter Web? Professora? As funções do Jupyter Web agora devem ser acessadas pelo portal, mas todos os serviços que a gente tem hoje no Jupyter Web vão estar disponíveis lá, no portal, no novo portal. Perfeito. Mais uma para você, professora. Ao lançamento desse novo sistema, como será a parte de transição do velho para o novo? Digo assim, vamos ainda ter disponibilidade do Jupyter, Athena, Juno, etc., funcionando por um período ainda de tempo, ou será tudo transladado ao novo site para começarmos a nos habituar? Sim, nós vamos sim. O professor João Eduardo deixou claro isso, que nós vamos manter os dois sistemas funcionando, até que os usuários estejam adaptados com o novo portal, e até também que a gente consiga corrigir possíveis bugs ou novas melhorias na interface. Por enquanto, nós vamos manter os dois sistemas funcionando. Mais ou menos até meados de dezembro. Depois desse período, aí sim, nós vamos partir apenas para usar o portal. Tá, ok. Então, de 2021, a princípio, vai estar só o novo portal. É. Tá, ok.
Professor Jeff, será mais fácil e rápido obter documentos, declarações com o novo portal? Sim. Veja que um dos objetivos desse portal é oferecer 3 formas navegacionais, né? Um pelo menu, que é o já tradicional, outra por palavra-chave e a outra por tarefas pendentes. Então, o acesso fica mais ágil, para se chegar ao serviço é muito mais rápido via essas formas navegacionais que o portal oferece. Tá, ok. E a próxima pergunta, poderia fazer matrícula pelo portal ou ainda precisa usar o sistema Janus para pós-graduação? Ótimo, é uma pergunta recorrente, mas é importante a gente frisar isso para todos os nossos usuários. O portal tem todas as funcionalidades que tem o sistema USP Digital com os deuses, né? De modo que essa relação é praticamente imediata. Então, o portal tem todas as funcionalidades. E como já frisado durante as perguntas e respostas, o portal ficará paralelo com o sistema atual, né, que é o sistema do USP Digital dos deuses, até a primeira quinzena de dezembro. Tá, ok. Agora, voltando para o Leandro, a pergunta é, o portal exigirá alguma atualização de máquina, de hardware, ou posso continuar usando a máquina que eu tenho atualmente? Não tem problema nenhum, não. Pode utilizar a mesma máquina sem nenhum problema. Não tem nenhuma atualização que precisa ser feita para a utilização do portal, não. Tá bom. Não vai exigir nenhuma super máquina? Nada, não. Legal. E a próxima também, será mais fácil usar os sistemas no celular, agora com o novo portal? Não terá uma mudança significativa assim, entre as plataformas, então eu acredito que vai ser continuado sim, sem problema nenhum, a usabilidade dentro do celular. Tá bom. Agora falando do hardware, agora de software, se pergunta se o portal vai funcionar também com qualquer plataforma, qualquer sistema operacional. Sim, iOS, Android, qualquer um sem problema nenhum. Tá legal. Voltando para o professor Jeff agora. O portal tem alguma função de acessibilidade para portadores de deficiência visual? Essa é uma pergunta muito interessante também. O portal tem uma função de contraste para algumas pessoas que têm dificuldade visual. Algumas telas e interfaces já automaticamente utilizam as funcionalidades de acessibilidade disponíveis para acesso à internet. Entretanto, o nosso esforço ainda, na próxima etapa do portal, vai ser melhorar a interface e prover acessibilidade. Esse é um compromisso que nós temos com a comunidade da USP em geral, né, e deixar isso 100% acessível, né, e também é um compromisso pessoal. Eu tenho um exemplo na família que isso é importante. Então, nós estamos com bastante... Depois dessa fase de lançamento do portal, com serviços, com interface nova, nós vamos ainda depurar ainda mais o acesso mais facilitado e aumentar a acessibilidade. Excelente. E, professor, qual que é o próximo passo em relação a esses sistemas? Essa é uma pergunta interessante também. O próximo passo será, a gente chama, homogeneizar todas as interfaces. Como falei para vocês, são 10 mil interfaces. O trabalho de conversão dessas interfaces para o portal foi um trabalho hercúleo, que exigiu bastante competência técnica. Então, a próxima etapa será homogeneizar todas as interfaces e fazer com que se torne o mais acessível possível a todos os seus usuários. Legal. Obrigado, eu estou aprendendo um monte de termos novos aí, viu, Jeff? Você vai ter que me passar uma listinha aí para eu usar nas minhas reportagens. Leandro, para você agora, como será a troca de perfil dentro dos sistemas? Então, para cada serviço que é oferecido dentro do portal, a pessoa pode ir lá e escolher o perfil que ela deseja usar. Então, cada serviço que ela for executar, ela vai lá, troca o perfil que ela precisa usar, e isso está bem intuitivo, vamos dizer assim, dentro do portal. Legal. Agora, voltando para a professora Isabel. Professora, o sistema IF. Aparecerá no novo portal de serviços computacionais na aba de RH
ou separadamente? Ele vai aparecer em separado. Não nesse primeiro momento. O IF ponto vai estar no portal de serviços oportunamente. Ok. E o novo portal emitirá avisos de eventos a serem providenciados pelos chefes e servidores no IF ponto? Sim. A equipe já está trabalhando com o RH para disponibilizar, para viabilizar esses avisos no novo portal de serviços. Legal. Obrigado. A próxima pergunta para o Leandro. As funções, menus dos sistemas Mercúrio, Marte, Proteus, Nereu, etc., continuarão iguais no novo portal? Sim, elas permanecem da mesma maneira, organizadas da mesma forma, só reestruturando, como o professor colocou, das áreas, vamos dizer assim, administrativas, né, e acadêmicas, reestruturando para como está formado. Mas se não encontrar alguma coisa, tiver dificuldade, só mandar e-mail para a gente, que a gente vê o que aconteceu. Legal. Próximo para você também, Leandro. Na atual interface, consigo visualizar todos os sistemas corporativos existentes e, pelo que eu entendi, a nova interface trará apenas os sistemas a que tenho acesso. Haverá uma área elencando todos os sistemas para conhecimento e até mesmo divulgação do que existe? Sim, da mesma forma que hoje você tem no USP Digital, quando você se loga, você aparece todos os sistemas, no portal é a mesma forma, não mudou essa estrutura. Então a pessoa pode entrar lá, ela vai ver todos os sistemas que ela tem acesso, com todas as opções de menu que ela pode acessar e fazer os devidos execuções de serviços. Perfeito. Ok. E agora, caminhando para a última pergunta, também para o Leandro. Quando forem inseridos novos comunicados nos sistemas Marte e Mercúrio, por exemplo, o portal emitirá um alerta de novo. Esse sistema sempre coloca comunicados importantes e, se não estivermos atentos, podem passar despercebidos. Sim, como o professor mostrou na apresentação, você tem lá a lista das suas tarefas, então você tem uma facilidade de visualizar todas as tarefas que você tem pendente, e além das tarefas, cada tarefa que é criada, você recebe um e-mail que você pode acessar diretamente o portal e já ver tudo aquilo que está pendente para você executar. Tá ótimo. Ok, então essas foram as 23 perguntas aí selecionadas previamente para o evento. Professor Jeff, o senhor quer fazer alguma colocação final? Talvez Quero sim. Interessar alguma pergunta que ficou faltando? Quero sim, Herto. Eu quero reforçar que o acesso ao portal, então, é portaldeserviços.usp.br, certo? Na hora que vocês acessarem esse portal, vocês vão ver um botão de tire suas dúvidas. Por favor, se qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer bug, reportem via tire suas dúvidas. Por quê? Essa é a forma da gente avançar muito rapidamente na homogeneização das interfaces, na correção de eventuais bugs e também entender as dúvidas, né? Porque, como eu falei, nós estamos falando em 120 mil usuários. Né? Repito, 10 mil interfaces, 6 mil funcionalidades, 2 milhões de processos instanciados por ano. É um sistema bastante robusto, mas também é um sistema de um tamanho bastante significativo. E é importante, né, o sucesso da TI é estar próximo do usuário, o usuário interagindo, definindo eventuais funcionalidades novas, eventuais bugs, de modo que possamos evoluir de forma conjunta e, ao mesmo tempo, que os serviços desenvolvidos não sejam um serviço sem a necessidade, sem demanda clara. Então, repito, portaldeserviços.usp.br, né, tire as suas dúvidas, se você tiver alguma dúvida, e eu prometo passar essa questão do link para o pessoal da ECA me ajudar a definir, né, de modo que todo mundo fique contente com o apelido ou novo, a forma de chamar o portal de serviços USP. E, para finalizar, eu agradeço todo mundo que ficou aqui até quase 2 horas, né, tanto nos acompanhando aqui pelo Google Meet, também pelo YouTube. Nós atingimos quase 1000 pessoas. Então, isso para nós é um orgulho enorme, uma satisfação nesses 55 anos da USP, poder apresentar um presente, né, para a comunidade USP. Obrigado, Ayrton. Obrigado a você, Jeff. Parabéns mais uma vez aí pelo trabalho que vocês desenvolveram. E reforçando aí, quem encontrar algum problema, não guarde para si mesmo, compartilhe, que
a STI quer saber para poder resolver os problemas da forma mais rápida possível, né? Então, parabéns a todos, obrigado pela audiência de todo mundo que permaneceu online, está aqui com a gente até agora, e um bom fim de tarde para todo mundo.